Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Glória a Deus, estamos aqui preparados, né? Ou nos preparando para mais esse início de uma célula, onde eu creio que o Senhor vai compartilhar conosco um recado muito especial. Amém? Curve aí sua cabeça, né? Chama o seu esposo, a sua esposa aí para orar com você, os seus filhos, reúna a sua família agora aí pertinho de você, para que todos possam participar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, te adorar, Senhor, te louvar. Deus, obrigada por todo o seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada vida, por cada família, Senhor, por cada trabalhador, Deus, que tem que sair, Senhor, durante esse tempo, Deus. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado e nos livrado, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, pois só o Senhor poderia fazer tudo isso. O Senhor tem suprido os nossos lares, em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigada pelo cuidado especial, Senhor Deus, com o teu povo. Oh, Pai, com aqueles que te buscam, Deus. Oh, Deus, obrigada pelo teu Espírito Santo que tem fortalecido o nosso espírito, que tem fortalecido, Senhor, as nossas vidas na presença do Senhor, para que a gente venha cumprir, Senhor Deus, o propósito, os sonhos, Deus, pois a tua igreja ela não pode parar, Senhor. Aviva a tua igreja nesse tempo, Pai. Aviva as nossas vidas nesse tempo, Senhor Deus. Não queremos ficar para trás, não. Nós queremos estar ali, Senhor Deus, perante o Senhor, Pai, com mãos limpas, cumprindo, Senhor Deus, o propósito, Deus, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, daquilo que o Senhor tem para a tua noiva, para a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Espírito Santo de Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer com você esse quebra-gelo, deixar para você aí, para você responder aí entre a sua família, né, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ou, né, quem tá aí com o sogro, igual a Suelen, né, ou se você tiver aí alguma outra pessoa aí dentro do seu lar, compartilha com ele agora. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, como você tem sido conhecido nesse tempo? Como que as pessoas têm falado de você nesse tempo? Se perguntarem aí para as pessoas próximas de você o que mais você tem falado, né? O que vão responder? Nós temos, perante Deus, nós somos um povo separado, nós somos um povo escolhido. Mas você tem honrado viver isso na sua caminhada? Ser um povo separado, ser um povo escolhido, ser um povo de Deus? Vivendo coisas diferentes, falando coisas diferentes, né? Nós estamos num tempo que muitas vezes nós estamos mais dentro de casa, né? Nem todos estão assim, mas eu vejo aí fora a humanidade falando que está cansada de ficar com os filhos, cansado de ficar com o marido, com a esposa, né? Tem que ser um prazer você estar uns com os outros, mas para ser um prazer, nós temos que ser pessoas, né? Que as pessoas querem estar conosco, querem estar por perto. Né? Não pessoas que vivem reclamando, colocando para baixo, falando coisas que não convêm. Na verdade, nossa casa tem que ser um ambiente de paz para que as pessoas queiram habitar nela. Mas você tem credibilidade perante as pessoas? Você tem credibilidade perante o seu líder, credibilidade perante o seu pastor? Eles podem confiar em você? Eu quero deixar para você essa meditação aí do nosso quebra-gelo nesse início. Quem você é perante Deus? O que as pessoas têm falado de você nesse tempo? Não só nesse tempo, mas como você é conhecido perante as pessoas quando você chega num lugar, né? O que as pessoas falam de você, ou quando as pessoas precisam de algo, principalmente de uma oração, elas lembram de você? Opa, vou pedir para tal pessoa, né? Vou ligar, vou mandar uma mensagem. Amém? E eu quero dizer para vocês que nós estamos juntos nessa caminhada aí, firmes e fortes, na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o
chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo,
A paz do Senhor, Igreja do Avivamento, tudo bem? Glória a Deus, obrigado Senhor por esta honra de ministrar a célula de hoje. Que saudade de vocês, viu? Saudade de estar na célula, né? Sentado lado a lado com vocês, é maravilhoso mesmo. Vamos fazer uma oração agora, né? Antes de começar, feche os seus olhos aí, por favor. Ore comigo. Pai Santo, Deus querido, obrigado por este dia que o Senhor cuidou de nós. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos dado muitos livramentos nesse tempo. Esse tempo em que as notícias ruins, elas já brotavam na TV, agora se multiplicam cada vez mais. Eu quero dizer, Senhor, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido cuidadoso, o Senhor é digno, Senhor, da nossa adoração. O Senhor é digno, Pai, da nossa dedicação ao Senhor. Queremos nos dedicar mesmo dentro das nossas casas. Queremos nos dedicar cada vez mais. Que o Senhor nos capacite para que quando voltemos com força total para pregar a Tua palavra e fazer a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar uma passagem com vocês que está no livro na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Você vai dar uma lida lá. É um texto bastante conhecido, mas que hoje nós vamos revelar algumas lições que falam ao nosso respeito. Como vocês puderam ver no nosso quebra-gelo, que título você gostaria de ter um dia, né? Puxa, né? Seria legal que, né? O palmeirense não pode dizer, não, eu queria um título mundial. Não, não é esse título que eu tô falando. Mas eu tô falando, você poderia ser o quê? Né? Um presidente, né? Um governador, né? Já pensou? Né? Um gerente de uma empresa, né? Quem sabe? Mas aqui, ó, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que mensagem. Em cima disso, Deus ministrou no meu coração que aqui Ele guardou vários segredos que Ele separou para nós. Olha só. Diz a palavra do Senhor que quando Deus levantou o seu povo de Israel, Ele tirou o seu povo de um decreto de escravidão, certo? Lá no meio do Egito, para viver um sacerdócio real. Pois é, olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19. O povo saiu do Egito, o povo começou a atravessar o deserto até chegar finalmente ao Monte Sinai, que é o monte de Deus, né? Foi o monte onde Deus se revelou a Moisés. E lá o Senhor começou a conversar com o povo. E olha a primeira coisa que o Senhor disse para o seu povo. Ele disse o seguinte, no versículo 5, Êxodo 19, 5. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é minha. E ele continua falando, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. No caso, Moisés ia transmitir para o povo de Israel. Olha que interessante. E antes Deus falou assim, olha, vocês viram, né? Se você ler um versículo antes, vocês viram o que eu fiz no Egito. Vocês viram como eu eliminei aquele povo, como eu derrotei aquele povo com as minhas maravilhas, né? Como eu usei meu braço forte para te resgatar de lá. E agora ele falou assim, olha, se vocês forem fiéis a mim, né, vocês serão a minha propriedade exclusiva. Se vocês guardarem a minha aliança, né? Nós sabemos o quê? Que hoje nós temos uma aliança com Deus que foi dada por meio de Jesus, não é verdade?
Jesus, ele deu uma nova aliança para nós por meio do seu sangue, do seu sacrifício na cruz. Nós pudemos celebrar isso algumas semanas na Páscoa, não é verdade? E o que acontece? Dentro dessa aliança, ele fala para nós guardarmos. Porque uma aliança é um ato mútuo. Não é só de Deus para nós, mas nós também. Assim como um casamento, né? É uma relação entre todas as partes. E aqui o Senhor falou para o seu povo: olha, vocês precisam guardar a minha aliança, porque aí vocês serão minha propriedade exclusiva. E aqui a primeira carta de Pedro falou coisa semelhante. Se você olhar bem, está bem parecido. Vamos destrinchar o que nós aprendemos com essa lição? Na primeira carta de Pedro 2, versículo 9, diz assim: vocês são geração eleita. Geração eleita. O que é ser uma geração eleita? Né? Geração significa o quê? A época que você vive é uma época especial. Outras gerações anteriores à sua não tiveram esse privilégio que você está tendo de ter essa palavra tão gratuita, tão próxima. Pessoas que viveram antes de Cristo, por exemplo, não puderam ser chamadas de geração eleita. Muitos povos não eram nem considerados povo de Deus. Se você for ver bem, o próprio Jesus provou isso. Uma vez ele estava caminhando e eis que chegou uma mulher Ciro-fenícia. É isso? Ela chegou diante de Jesus e pediu pela sua filha que estava endemoniada. E o que Jesus falou? Olha, eu vim para os filhos de Israel. Eu não vim para os cachorrinhos, né? Foi o que ele disse resumidamente. Chamou ela de cachorrinho porque ela não era eleita, ela não fazia parte daquela geração para a qual Jesus veio. Mas ela venceu pela fé. E ela falou assim: claro, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então Jesus se encheu de compaixão e falou assim: olha, a tua fé te salvou. A fé daquela mulher. Porque ela falou assim: olha, realmente, eu não sou dessa geração, eu não faço parte desse povo escolhido, né, que é o povo de Israel, mas eu aceito essa condição e eu me submeto à vontade de Deus. E ela recebeu então um milagre, né? A filha dela foi curada naquele mesmo instante. Então isso prova o quê? Que nessa carta de Pedro falou assim: olha, Jesus mudou essa situação. Nessa aliança, agora nós somos uma geração eleita. Agora nós podemos dizer que somos da geração de Cristo. A geração que foi escolhida. Eleito significa o quê? Escolhido, ungido, né? Com autoridade para fazer. Né? Você foi escolhido, irmão. Né? Glorifica a Deus porque você foi eleito. Né? E olha o que diz a palavra também: geração eleita, sacerdócio real. Lembra que o Senhor falou lá em Êxodo: olha, vocês serão uma nação de sacerdotes. Puxa vida, você já viu uma nação de sacerdotes? É algo extraordinário. Uma nação de sacerdotes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é uma pessoa encarregada de prestar serviços a Deus. É uma pessoa encarregada de fazer as coisas de Deus. É uma pessoa que recebeu unção para representar Deus onde estiver. E Deus falou assim: olha, essa nação de Israel será uma nação de sacerdotes. Vai me representar onde quer que seja. Né? Só que ele falou assim: ó, vocês precisam guardar minha aliança. Sacerdócio real, olha o segredo, sacerdócio real. Né? Hoje você pôde estudar que o desenrolar das gerações, né, da cultura mundial. Antigamente, o clero, que era os sacerdotes, aqueles que representavam a igreja, eles eram unificados com a realeza, né, com os reis, né? E muitas das decisões reais, eles eram apoiados em decisões sacerdotais. E hoje existe essa separação claramente. Você vê que na própria Constituição brasileira existe a separação entre o governo e religião, vamos dizer assim. Então é assim, como se o governo pudesse tomar decisões por si só, sem consultar Deus, sem nada, né? Mas quando Deus levantou o seu povo, não foi assim.
porque ele queria um sacerdócio real. O que significa? Que o rei seria o próprio Deus, e nós seríamos os seus sacerdotes que faríamos a sua vontade. Quando Deus levantou o povo de Israel, ele não constituiu o rei sobre Israel. Ele constituía juízes, sacerdotes que falassem em nome dele. Até o dia que o povo falou assim, olha, nós queremos um rei para nós. Todas as nações têm um rei, queremos ser iguais às outras. E Deus falou assim, olha, esse povo está me rejeitando. Você pode ler isso lá na primeira palavra de Samuel. O primeiro livro de Samuel vai estar lá. Esse povo está me rejeitando, né? Mas eu vou escolher um rei para eles, né? Só que a partir do momento em que o povo tomou a decisão de escolher um rei, eles não puderam mais ser sacerdotes reais. Porque agora a vontade do rei era um rei humano, não mais o rei eterno. E agora, Deus que mandava por meio de um sacerdote, que era alguém encarregado de fazer a vontade de Deus, agora Deus tinha que mandar por meio de um rei, que não tinha o mesmo compromisso para com Deus. Você pode olhar a história dos reis de Israel, poucos foram os reis de Israel nenhum, de Judá, alguns, que se preocuparam em fazer a vontade de Deus. Sacerdote não, ele tem um chamado. Olha aí, gente, sacerdócio real, você tem um chamado para representar a Deus. Representar o Rei dos Reis. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós somos uma nação santa. O que é uma nação? Nós estamos aí no mês do preparar o caminho para a minha nação. Nós somos uma nação santa, um agrupamento. Aqui diz que nação é um agrupamento político autônomo. Significa que nós temos a nossa própria autonomia, nós temos a nossa própria política, nossa própria forma de pensar e de coordenar aquilo que nós pensamos ser melhor. Significa que nós, como Igreja de Cristo, somos uma nação. Somos uma nação santa. Como assim santa? Separada, né? Como assim separada? Separado para fazer a obra de Deus. Separado para fazer o que Deus pediu para nós. Quando você é escolhido, você é separado das demais pessoas e você é conduzido para algo maior. Algo que você foi determinado a fazer e que outras pessoas não poderão fazer. Só caberá a você. Você faz parte dessa nação santa, separada. Uma nação que vai gerar outras nações. Olha só que bênção. Outra coisa que nós aprendemos é o que Deus falou para o povo de Israel, lá no Sinai. E agora Pedro falou para nós que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, glorifica a Deus porque você é propriedade exclusiva. Significa que você pertence a Ele. E quando você pertence a Ele, você não faz mais as suas vontades. Você faz a vontade daquele que é o seu dono, né? Você tem algo na sua casa que fala assim, olha, eu não quero fazer a vontade do meu dono. Você tem o seu carro aí na sua casa e o seu carro fala, eu não quero ir para onde você quer ir. Eu vou ficar aqui na garagem. Não, eu vou para outro lugar, eu vou para a praia. E você vai trabalhar. Você já viu isso? Não, mas o carro ele tem que fazer a sua vontade. E se o carro não faz a sua vontade, é porque ele está com defeito, não é verdade? Não está funcionando corretamente. Então, olha, não dê defeito, como diz a nossa querida irmã Angelina, não dê defeito, gente. Você é povo exclusivo de Deus, uma propriedade exclusiva de Deus. Olha só quantas coisas Deus falou a nosso respeito. Que maravilha. Olha só, eu gostaria de, para simplificar tudo isso que eu estou dizendo, eu gostaria de comentar uma história que vocês poderão ler mais calmamente no livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel, nos capítulos 2 e o capítulo 3. Conta a história do chamado de Samuel. Olha só. Samuel, todo mundo sabe, ele foi o filho de Ana. Ana, no começo da história de Samuel, fala que ela não podia ter filhos. E ela orou a Deus e ela pediu incessantemente. Ela disse, dá-me filhos, senão morro, né? Essa frase é dela. E
gerou filhos, Deus abençoou. Só que ela falou: Deus, o filho que o Senhor me der, eu vou entregar na casa do Senhor. Eu vou consagrar a Deus, ele será uma propriedade sua. Olha aí, ó. Então, diz que ela cumpriu, né? O menino cresceu. Quando ele já ficou um pouquinho maiorzinho, ela entregou o menino para ser criado na casa de Deus. Ele passou a ser criado pelo sacerdote Eli, que era o juiz da terra de Israel. Naquela terra não havia rei naquele momento. Então quem coordenava as direções do povo de Israel era o sacerdote Eli. Olha só, um sacerdote real, né? Ele passava as mensagens do rei. Só que conforme Eli foi envelhecendo, ele passou o cajado de sacerdotes para os seus filhos. E o que os seus filhos fizeram? Eles acabaram se corrompendo. Não se corrompa no seu chamado, irmão. Não deixe o seu chamado se corromper. Como é triste ver que Deus desenhou, muitas vezes, algo maravilhoso para nós e nós nos perdemos pelos nossos desejos carnais, pelo nosso coração. De repente nós perdemos o foco e jogamos as coisas pro alto, as coisas que Deus nos entregou de tanto valor. Diz que os seus filhos começaram a se corromper. Eles começaram a deturpar o direito. E Deus falava para ele: Eli, você não está corrigindo seus filhos, você não está corrigindo. E ele não corrigia. Mas como assim? Ele não era o sacerdote de Deus? Pois é. E diz a palavra que Eli amou mais os seus filhos do que a Deus. Olha, o que você ama que está mais do que Deus? Aqui ele fala: você é um povo exclusivo de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra que veio de encontro aos nossos corações nessa noite, falando grandemente. Eu creio que é um tempo mesmo de nós olharmos para aquele que nos chamou, né? Porque foi Deus quem te chamou. E pra gente tomar cuidado, porque às vezes por mínimos detalhes, nas mínimas coisas, a gente negocia, né, o chamado do Senhor. Foi como eu falei lá no início, Ele confiou em nós de sermos um povo separado, uma nação escolhida, né? Nós somos especiais porque o Senhor nos faz especiais para Ele. Então que a nossa oração nessa noite seja essa. Coloca a mão aí no seu coração e fala: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero ser, Senhor, esse povo escolhido, esse povo separado para Ti, essa nação santa que busca santidade, porque sem santidade nós não veremos a Ti, Deus. Mas nós queremos sim, Pai, ser um povo, Deus, reconhecido que servimos a um Deus vivo, que através de nós as pessoas possam ver o nome de Cristo brilhando, o nome de Jesus brilhando, para que o nosso eu diminua, para que Jesus cresça através de cada um de nós. Pai, foi o Senhor quem nos chamou. Fala: Senhor, eu reconheço que foi o Senhor quem me chamou, foi o Senhor quem me escolheu, e por isso hoje eu estou aqui, por isso hoje nós estamos aqui. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, amém? Foi Deus quem te escolheu, meu amado, foi Deus, né? Então que a gente venha honrar o que o Senhor tem confiado em cada um de nós. O Senhor tem confiado em você, o Senhor tem confiado em mim, e o Senhor tá ali só esperando as nossas atitudes, né? As nossas orações, a nossa comunhão com Ele. Mas foi Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos escolheu, foi Deus quem escolheu a sua família. Amém? Você não veio a esse mundo por acaso, né? Ninguém veio ao mundo por acaso. Deus tem um propósito. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um propósito. Assim como o Senhor já tinha um propósito na vida da Melina, quando ela estava no ventre, o Senhor já tinha um propósito para você também. Que Deus te abençoe, que seja derramada essa unção, essa graça, que você possa sentir aí na sua casa, essa unção especial, né? Sabendo que foi Deus quem te entregou esse chamado maravilhoso. Amém?
Glória a Deus, que Deus te abençoe, uma boa noite, aproveita aí com a sua família, abraça a sua família, diz o quanto você o ama, o quanto você ama seu esposo, sua esposa, seus filhos, não é verdade? Faça um vídeo chamada, sabe? Não deixe de se comunicar não, manda uma mensagem, surpreenda uma pessoa através de um vídeo chamada, através de uma mensagem e surpreenda Jesus com suas atitudes. Amém? Deus te abençoe.